pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caio Torreiro. Vamos à análise pós-jogo de Sport 0, Fortaleza 2, válido pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2025, partida que aconteceu na noite de terça-feira no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. Vamos analisar individualmente cada jogador do Sport. Agora, Kaique França foi pouco exigido durante toda a partida. Na minha opinião, poderia ter feito algo melhor para evitar o primeiro gol do Fortaleza, mas não foi por causa dele que o Sport saiu derrotado na noite de terça-feira na Ilha do Retiro. Enfim, partida razoável de Kaique França. Matheus Alexandre, nos primeiros 35, 40 minutos da primeira etapa, fazia um bom jogo, tanto no aspecto defensivo, não deixando com que o ponta esquerda, Moisés do Fortaleza, chegasse com perigo, e no aspecto ofensivo, tentando levar perigo em alguns cruzamentos e chegadas à frente. Na segunda etapa, não fez nenhuma coisa nem outra. Na parte ofensiva, na grande maioria das vezes que chegava à frente, voltava demais a bola para zagueiros e volantes. E na parte defensiva, não deu conta do recado. Enfim, partida fraca de Matheus Alexandre. Antônio Carlos e Chico, a dupla de zaga rubro-negra no contexto geral fez uma partida razoável. Melhorou em relação ao jogo diante do Santa Cruz, a velocidade na transição, defesa, ataque, porém ainda falta a qualidade e até um pouco de confiança nessa dupla de zaga do Sport. Antônio Carlos ainda muito tímido na transição, sempre procurando um toque mais simples possível, e é nisso que eu falo no aspecto da confiança do atleta, pois o medo de errar faz com que o atleta busque sempre fazer o simples. Enfim, partida nem fere e nem cheira de Antônio Carlos. O problema de Chico é sempre com bola. A transição pelo lado esquerdo com ele inexiste. E o pior é que está virando um problema sem solução. Porém, defensivamente, nessa partida não comprometeu. Enfim, partida razoável de Chico. Igor Cariús fez uma partida razoável, um pouco mais segura no aspecto defensivo, um pouco menos participativa, por consequência, com menos produção no aspecto ofensivo, e ainda está devendo na temporada 2025. Zé Lucas, o garoto não sente o peso de partida alguma e impressiona cada partida, principalmente pela sua enorme personalidade. E segundo alguns dados estatísticos, sempre esteve nos primeiros lugares em desarme e ações com a bola. Lembrando que o jovem volante rubro-negro tem apenas 16 anos, demonstrando muita dinâmica e desenvolvimento. Enfim, partida boa de Zé Lucas. Johan, depois Fabrício Domingues. Johan escapou de ser expulso pela ruindade da arbitragem alagoana, desperdiçou uma chance claríssima de gol pela tomada de decisão errada no primeiro tempo, e na segunda etapa perde a bola que origina o primeiro gol do Fortaleza na partida de terça-feira. Enfim, partida fraquíssima de Johan. Foi substituído por Fabrício Domingues aos 13 minutos da segunda etapa, que entrou muito ligado na partida, sendo muito participativo, produtivo e importante para que o Sport empurrasse o Fortaleza para o seu campo defensivo, mas que no fim de tudo nada adiantou. Enfim, partida boa de Fabrício Domingues. Titi Ortiz, depois Gustavo Maia. Titi Ortiz foi um pouco mais participativo e produtivo do que na partida diante do Santa Cruz.
com algumas boas triangulações no meio campo e uma finalização que gerou um relativo período no primeiro tempo, mas ainda muito abaixo do que pode produzir. Enfim, partida fraca de Tite Ortiz, que foi substituído aos 21 minutos da segunda etapa por Gustavo Maia, que assim como eu falei de Fabrício Domingues, entrou muito ligado na partida, sendo muito participativo, produtivo e importante para que o Sport empurrasse o Fortaleza para esse campo defensivo, com finalizações perigosas e tentativas de jogadas individuais, mas que no fim das contas nada adiantou. Enfim, partida boa de Gustavo Maia. Lene Lobato depois Romarinho. Lene Lobato correu, mas produção ofensiva foi uma verdadeira negação. Começou pelo lado direito e nada aconteceu. Com a entrada de Lucas Lima, foi deslocado para a esquerda e também nada produziu. Foi substituído aos 21 minutos da segunda etapa por Romarinho e adivinhem o que aconteceu? Uma porção de nada com pitadas de atrapalhadas de Romarinho e apanhando da bola em alguns momentos. Enfim, partida fraca, tanto de Lene Lobato quanto de Romarinho. Gustavo Coutinho depois, Gonçalo Paciência. Gustavo Coutinho, pouquíssimo participativo e consequentemente pouquíssimo produtivo. E ainda tem um azar que na única bola que conseguiu produzir algo de útil, transformando um cruzamento errado de Igor Cariús, que não levaria perigo algum, tem chance clara de gol, que Johan não ajudou. Que fase Gustavo Coutinho. Foi substituído por Gonçalo Paciência, que é um centroavante que depende muito do entorno para que ele renda. E quando esse entorno não está alinhado com o português, fica difícil para ele. Mesmo assim, conseguiu impor mais presença dentro da área, mas não chegou com qualidade. Enfim, partida fraca dos dois centroavantes do Sport. Carlos Alberto, depois Lucas Lima. Carlos Alberto demonstrou uma certa desenvoltura e foi um atleta que participava bem das poucas ações ofensivas que o Sport conseguia criar na primeira etapa, mas sofreu um trauma no joelho em estreia pelo clube e deixou a partida contra o Fortaleza sendo carregado. Foi substituído aos 37 minutos da primeira etapa por Lucas Lima, que entrou muito discreto, mas com o passar do tempo foi melhorando o seu rendimento. E com as substituições da segunda etapa se tornou muito participativo, produtivo e importante para que o Sport empurrasse o Fortaleza para o seu campo defensivo, apesar de muitos erros de passe no último terço de campo. Se esforçou muito para evitar a derrota, mas que no fim das contas nada adiantou. Enfim, partida razoável tanto de Carlos Alberto quanto de Lucas Lima. O Fortaleza demonstrou o porquê é o time mais bem estruturado da região, com o trabalho mais consolidado e longevo, se tornando uma referência de planejamento e organização do Brasil, que mesmo não praticando futebol de encher os olhos, foi matreiro e muito eficiente nas chegadas ao ataque. E mostrou que se errarem contra o Fortaleza será fatal em 2025. O Leão do PC foi tão cirúrgico que não precisou de muitas chances claras para vencer de maneira tranquila em plena ilha do Retiro. Foram 3 chances, sendo uma no travessão no primeiro tempo e 2 no gol na segunda etapa.
Enfim, venceu o elenco de melhor qualidade da região. No primeiro grande clássico da Copa do Nordeste 2025, o Fortaleza se deu melhor. O Lion venceu o Sport por 2-0 na noite desta terça-feira, na Ilha do Retiro, pela segunda rodada do Regional. Com gols de Moisés e Breno Lopes, o tricolor do PC não fez uma partida de encher os olhos, mas soube ser estratégico na marcação e letal no ataque para conseguir vencer o adversário. O rubro-negro, por sua vez, esbarrou na inoperância ofensiva e depois na falta de pontaria para não evitar o revés. E vamos às notas. Notas do esporte. Nota 5. O Sport fez uma partida cheia de contrastes positivos e negativos diante do Fortaleza. Isso porque conseguiu ser uma equipe agressiva, mas sem criatividade. Ofensiva, mas sem eficiência. Que se defendeu bem, mas sem eficácia. E na minha concepção, demonstrou mais atitude, mas observem que sempre terá o contraste, pois faltou qualidade e profundidade de elenco para sair, no mínimo, com um empate na noite de terça na Ilha do Retiro. Destaque, mais uma vez, o jovem volante Zé Lucas, que se continuar jogando essa bola, logo vai deixar milhões de reais nos cofres do Leão da Ilha. Notas do Fortaleza. Nota 7. O Fortaleza demonstra que está cada vez mais forte que no ano anterior. É impressionante como nos últimos 7 anos vem se tornando referência e modelo a seguir. Nesses 7 anos, o Leão do PC foi tricampeão do Nordeste, pentacampeão cearense, foi finalista da Copa Sul-Americana e em 2025 irá disputar pela terceira vez a Libertadores da América. E na partida de terça-feira, não precisou se esforçar muito para superar o Sport na Ilha do Retiro. Destaque pro ponta esquerda e carrasco do Sport, Moisés, que nos últimos 3 jogos contra o Leão da Ilha foram 5 gols marcados. Notas da arbitragem. Nota 2. A arbitragem comandada pelo alagoano Rafael Carlos Salgueiro Lima foi tenebrosa e muito confusa. Sabe aquela arbitragem que os dois lados têm direito de reclamar e com razão? Foi o que aconteceu na noite de terça-feira. Aceitando a cera que o Fortaleza fez a partida inteira com o goleiro do Ricardo, deixando a partida escambar para entradas ríspidas e violentas sem punições, com alguns atletas fazendo sucessivas faltas e não sofrendo punições. Enfim, o jogo merecia uma arbitragem de melhor calibre. Aplicou ao todo 6 cartões amarelos, sendo 1 para o Sport e 5 para o Fortaleza. Público e renda. Público, 11.200 torcedores para uma renda de 368.460 reais. Deixem o like, comentem, compartilhem, inscrevam-se e acionem o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajudem. E para quem puder ajudar ainda mais no canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Fiquem agora com a classificação final dos grupos A e B pela segunda rodada da Copa do Nordeste 2025. Um grande abraço, fiquem com Deus e pelo esporte, tudo!